Eu trabalhava como Uber, tinha 40 mil reais em dívidas, tinha que contar cada moedinha para a gente poder comer. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Eli Lopes. E eu sou Laís. E está começando mais um vídeo do Vamos Conhecer o Mundo. Duas perguntas que mais nos faz. E a segunda pergunta é sobre o dinheiro. De onde veio, como é que a gente conseguiu dinheiro para fazer tudo que a gente já fez na Kombi? Como é que a gente vai conseguir mais dinheiro para terminar o que a gente precisa terminar na Kombi? E depois também, como é que a gente vai se manter viajando? Sim, galera. E essa é uma pergunta bem interessante e primordial, né? O dinheiro, a grana é o que sustenta, né, as coisas, o que permite fazer, tanto desde a construção, a compra, pouco antes, né, na verdade. Abrindo um pouco mais, contando já um pouco mais sobre nossas histórias. Mais ou menos o sonho do motorhome, né? Eu não sei dizer exatamente o período exato do start. Eu penso mais que seja entre 2019 a 2020. Foi mais ou menos um período que caí de paraquedas em algum vídeo, que eu não lembro qual também. Eu queria muito ter essa memória. Qual foi o meu primeiro vídeo, qual foi o primeiro start. Eu acho bem legal, eu fico sempre tentando puxar na memória algumas coisas me vêm, mas é só uma pequena pecinha do quebra-cabeça. Mas para responder um pouco sobre isso para vocês, para falar isso tem que começar mais ou menos no período de 2018. Eu trabalhava como Uber, tinha 40 mil reais em dívidas. Contraí, fiz um consórcio de um Gran Siena, a gente estava em 2018, o carro era 2016. Daí já tem um grande start, um pouco depois, eu acho que 9 meses eu passei trabalhando. E durante esse tempo ele só trabalhava com Uber, não era com uma outra coisa, e o Uber era uma atividade à parte, né, para complementar a renda, não. Veio desse trabalho durante esse tempo. Um tempo antes eu trabalhava CLT numa empresa de manutenção hospitalar. E aí bem mais atrás, em outros vídeos eu posso contar um pouco mais sobre esse meu despertar, digamos assim. É meio que abriu os olhos, eu diria, eu penso dessa forma. As coisas como são, como funcionam, acontece muito no automático. Essa questão de ter, de fazer, de status. Eu acho que é uma coisa cíclica e muito automática. E isso em mim sempre foi uma coisa bem, diria uns 15 anos. Eu sempre observei por que funciona assim, por que tem que ser assim. Mas ainda era algo muito pequeno, que a pressão das coisas exteriores, a sociedade, tudo, é muito mais forte. E aí eu tentei me enquadrar de várias formas, tentei me colocar dentro dessa forma, que é pré-pronta, mas muita coisa não funcionou. E aí eu saí do trabalho, né? Já não estava mais aguentando, não estava fazendo sentido. E aí comecei na Uber. E veja como é muito interessante. Talvez você esteja passando por algo agora bem parecido. Talvez faça muito sentido isso para você. Mas a gente tinha quase zero dívidas, bem pouca mesmo, basicamente era precisava de alimentação e tal, mas bem pouco. A gente não tinha gasto com aluguel, né, porque a gente já tinha a nossa casa. Sim. Mas tinha todas as outras despesas, né? Mas tipo, é muito sobre mentalidade, é muito sobre visão de mundo, como enxergar as coisas. Eu estou dando esse pano de fundo, essa trajetória, justamente porque faz parte total da nossa história até chegar agora, né, a Kombi, ao projeto que a gente está idealizando, está tomando forma. Tem tudo a ver, a forma que a gente vive. Então, procurando viver de uma forma mais simples, com uma qualidade boa, razoavelmente simples, sustentável. E isso foi uma coisa que tem nos permitido fazer esses projetos. Se tivesse já a mesma mentalidade de hoje, naquela época, né,
muita coisa seria diferente. Inclusive foi o que a gente começou falando, Laís falou sobre viver, se aprender vivendo e experienciando as coisas. É quando a gente realmente aprende, muitas vezes, né? E por falta de conhecimento, informação para algumas coisas. Então se deu lá. Então trabalhando, e aí entrando um pouco mais. Então trabalhando de domingo a domingo praticamente, não tinha tempo para desfrutar da família. Tinha que contar cada moedinha para a gente poder comer. Praticamente era isso. A gente contava todo o dinheiro que a gente tinha para poder pagar as contas. Pagar tudo certinho e ficava ali. Ficava no 0 a 0. Já era uma coisa boa, entre aspas, porque é algo que a gente sempre procurou fazer, é não ficar no vermelho. Então foi um período bem difícil, bem restrito. A gente não comprava um picolé, para se ter ideia, porque era realmente muito limitado. E aí, passado algum tempo, né? E fora todas as coisas, o carro quebrava, impedia de trabalhar e tantas outras coisas. Um pouco do perigo também, né, tá relacionado, mas daí também vem um pouco da minha experiência. Foi muito bom porque aguçou ainda mais a minha percepção do lugar. Só em meio que entrar em um bairro e tal, uma rua, eu já sabia mais ou menos o perfil do passageiro, o lugar para onde ia, antes mesmo dos aplicativos mostrar o destino para o motorista. E isso me ajudou bastante. Então, tanto durante, né, o trabalho, como agora essa experiência agregou bastante ao projeto, porque eu tenho um pouco dessa percepção. Mas aí a ficha que caiu para a gente foi que não estava fazendo muito sentido. A gente decidiu então vender ou trocar o carro, e foi quando as coisas começou a melhorar, começou a se ajustarem. A gente pensou se pegar o que a gente já pagou no carro, que acredito que mais ou menos tinha pago um terço ou um pouquinho mais do que isso, trocou por um carro bem mais simples, que também era um Siena. Só que de um ano bem anterior, né? Bem mais... Acho que era 2010, né? Era 2016 o que a gente estava, e a gente trocou por um 2010. Então passou o restante da dívida para o ex-dono, né? Que a gente fez essa troca, o cara já tinha um Siena, já quitado. E aí a gente viu aparecer essa proposta e pensamos, pronto, essa é uma boa. A gente pegar, mesmo que seja um carro mais simples, ficar com o carro quitado, sem dívidas, começar a fazer outra coisa, ter fôlego para poder pensar em outra coisa, fazer uma outra coisa. Porque a parcela do carro já consumia muito da nossa energia. Não conseguia nem pensar em outras coisas, só pensando em como é que a gente vai pagar isso, que a gente assumiu, então a gente tem que pagar. Então foi bem difícil essa época. E aí já fica um pensamento para... Eu sei que tem muita gente que muitas vezes até faz isso, tipo, tem seu carro quitado, e aí para trocar de carro, para ter um carro mais novo, adquire parcela, seja financiando, seja em consórcio, pagando juros para antecipar o sonho. Isso acaba tendo que trabalhar mais, e você meio que quase que anda para trás, ao invés de ser para frente, de dar um fôlego. Então a gente fez meio que esse caminho inverso. Saiu do 2016 com as parcelas, foi para o mais simples, já estava quitado, e até então não tinha nada em vista certo do que se fazer, né, profissionalmente. Só queria fôlego, poder respirar, relaxar daquela dívida, né? Foi quando realmente com a decisão a gente fez isso, e pouco tempo depois, tipo, as coisas começaram a acontecer, né? Eu já tinha a formação de eletrotécnico, eu não tinha a pretensão de voltar para a área, era uma coisa que, poucos meses antes, né? Eu estava com manutenção hospitalar, já era algo que eu não queria fazer, toda a dinâmica que o trabalho exige, ou a falta dela, né? Aquela coisa muito repetitiva, o trabalho sem muita ideia, sem muita criatividade, é sempre muito limitado. E aí surgiu uma oportunidade. E aí eu trabalhei por 3, 4 anos em subestação,
E não foi apenas o trabalho em si, a renda em si que a gente passou a ter, mas foi justamente essa chavinha que foi virando e a gente manteve o padrão de vida, apesar da renda que estava entrando. E foi uma das coisas que foi, hoje, aos poucos, né, tá permitindo a gente fazer, desenvolver o projeto. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, mais desse conteúdo. Comecei a estudar um pouco mais sobre finanças, sobre investimentos, e aí comecei a fazer de forma segura, em que realmente não houvesse risco de perder o dinheiro, entendendo bem como era que funcionavam as coisas. Hoje a gente já tem uma parte dessa renda, que é uma renda passiva, vinda de aluguel de fundos imobiliários. Tem alguns projetos sendo desenvolvidos, então eu saí também da subestação para poder fazer esses projetos. Não é muita coisa, mas tem permitido bastante a gente fazer. Porque tem permitido a gente ter muito mais qualidade de vida, tranquilidade. Não é ganhando muito dinheiro, não é luxando, mas tem sido algo que tem dado muita tranquilidade a gente hoje. Isso. Em relação ao que era. E é bem interessante porque muitas vezes a gente associa a qualidade de vida, o bem-estar, ao dinheiro, à quantidade que consegue ganhar. E a gente pode ver que não é a realidade, não é o que funciona. É muito pregado, né, isso, dito por todo mundo, mas quando meio que se chega lá ou quando vê, não é bem assim, porque não tinha tempo de desfrutar, não tinha um tempo de qualidade para a gente poder estar juntos. Por exemplo, um lugar como esse que a gente está agora, então a gente nunca desfrutou e só agora a gente está conseguindo fazer. Justamente porque tem mais tempo também, né? Sim. Porque antes, como você falou, tinha outro trabalho, né? Depois do Uber trabalhou com subestação, mas não tinha tempo para viver, né? E para adquirir a Kombi, a gente fez a troca no carro que a gente tinha, um Agile. E é interessante que até antes de adquirir o Agile, mas quando a gente já estava com o dinheiro para comprar, já tinha um desejo muito forte já em mim de pegar uma Kombi ou um Sprint, algo para montar o motorhome, mas até então... Mas eu não queria. E eu passei um bom tempo ainda digerindo para poder me acostumar com essa ideia. E eu achava muita loucura isso, eu queria, eu ficava até chateada, porque eu digo, pra quê? Que invenção? E eu queria outras coisas, como eu acho que não era nem eu que queria, vamos dizer assim, mas era sonhos, né? De reformar a casa, organizar mais a casa, ter móveis bonitos, fazer coisas dentro da casa do que investir dinheiro nisso. E algumas outras coisas que às vezes nem parte da gente, mas que é imposto também. Isso é muito interessante. Porque hoje mesmo eu olho a nossa casa do jeito que tá e pra mim tá tudo tranquilo. Agora eu não tenho mais aquela vontade toda como tinha antes de querer fazer, reformar e tiver ela toda bonitinha, vamos dizer assim. Então, claro que a gente sim tem muitos outros planos, outras coisas para fazer na casa e outras coisas que a gente almeja, mas eu acho que o ponto-chave, eu diria, é essa mentalidade. E passei um bom tempo para realmente me acostumar com essa ideia. Eu não queria essa coisa de motorhome, combi home, nada. Então a gente não decidiu naquele tempo já fazer isso, né, que a gente tem hoje, mas sim comprar um carro comum. Passou alguns meses e aí foi bem interessante, porque aí eu meio que fui deixando mais quieto, fui planejando, fui pensando, mas achei bem legal que aí quando chegou o tempo, partiu muito dela. Começou a olhar, pesquisar no LX, olhar em vários lugares. Tanto é que eu que achei a Kombi que realmente a gente tá hoje, né? Então os méritos vai para ela também. Tipo, ela gosta demais dessa parte de olhar preços, pesquisar e tal. Eu já não tenho muita paciência para comprar
muita coisa, eu olho uma, duas tal, mas ela ama pesquisar horas e horas ali. E aí ela ia, mostrava uma, não, essa tá cara, essa não tá, as condições não estão boas. Até achar uma Kombi legal, né, que desse para fazer. Às vezes era uma Kombi boa, mas aí queria também baixar demais o preço do carro da gente e aí não ficava legal. Com o Kombita foi perfeito. Então quando a gente viu, o dono gostou também do carro, então houve uma negociação super legal. E aí, então pegamos a Kombi, então se deu nessa troca, a gente tinha o carro, inclusive o período que a gente comprou o carro foi bem no período pandemia e tinha dado uma baixa no preço dos carros, muito naquela galera sem saber como é que ia ser, né, as coisas, e muita gente fechando os comércios, fechando muita coisa. E aí a gente pegou bem nessa época da pandemia e conseguiu pegar pelo um preço legal, né, um pouco mais baixo. Depois ele deu essa valorizada e aí ajudou também na hora da troca para a Kombi. E da mesma forma na montagem, a gente tinha já um dinheiro reservado para essa montagem. A gente foi fazendo, está fazendo aos poucos. Inclusive tem alguns projetos para que a gente consiga dar andamento para estar financiando o nosso sonho. E com isso, galera, eu decidi compartilhar esse conhecimento praticamente de forma gratuita, apenas por R$1, que é o que a Hotmart exige para conseguir fazer o cadastramento do e-mail, enviar o link. Então vai estar aqui na descrição do vídeo e eu tenho certeza que vai ajudar bastante você. E esse foi o vídeo. Se você gostou, clica no gostei, compartilha também, para que outras pessoas também possam conhecer esse curso de finanças, né? E tudo que a gente falou aqui também. Valeu, tamo junto. E vamos conhecer o mundo.